Olá, queridos e queridos ouvintes do podcast Trocas Preciosas. Aqui é a Priscila Almeida e ao lado da querida Adriana Oliveira conduzimos todos os episódios com a companhia de convidados sempre muito especiais. Antes de falarmos do episódio de hoje, gostaríamos de agradecer a companhia de cada um de vocês, escutando, interagindo e propondo novos temas. O Trocas Preciosas surgiu em agosto de 2022 e de lá para cá temos mais de 30 horas de conteúdos, histórias e vivências compartilhadas e mais de 1.300 downloads, o que nos deixa muito felizes. Obrigada! Hoje disponibilizamos o episódio 31 com o tema Movimentos Preciosos Reconstruindo Histórias com a presença da Sandra Moraes e Patrícia Bento. Sandra Moraes é mulher, mãe e psicóloga. Atua aproximadamente há 15 anos na área da psicologia. É psicóloga clínica, terapeuta comunitária e psicopedagoga. É autora do projeto Encontro Online Terapêutico, escritora do artigo Saúde Mental e Educação da revista Humanitas, edição de janeiro de 2023. Palestrante em instituições de ensino e empresas com temáticas diversas, como depressão, ansiedade, bullying e cyberbullying. É também professora convidada na disciplina de psicanálise no curso de pós-graduação em psicopedagogia. Patrícia Bento é mãe, empreendedora, psicóloga formada há 15 anos. Tem pós-graduação em gestão comercial e gestão da inovação. E recentemente concluiu sua pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. É idealizadora do projeto de empoderamento Mulheres Que Tal?, professora convidada no curso de formação e graduação em psicopedagogia e ganhadora do prêmio ABE-MD Líder Mentor. Ambas, Sandra e Patrícia, são idealizadoras e facilitadoras do projeto Reconstruindo Histórias na Escola, no segmento corporativo e na comunidade, e autoras do podcast Reconstruindo Histórias. Devido ao trabalho intenso, de muita dedicação e envolvimento com as comunidades e a nossa vontade de dividir este lindo trabalho, optamos por gravar em dias diferentes com a Sandra e a Patrícia. E para que houvesse mais fluidez no tema, intercalamos as falas lindas das nossas queridas convidadas. E esperamos que vocês se sintam tão tocados e inspirados quanto nós duas ficamos. Desfrutem! Sam, a gente queria saber como que você está chegando e que você falasse um pouco sobre você na perspectiva de uma amiga. O que uma amiga da Sandra diria sobre ela? Sobre o que ela gosta de fazer, o que ela valoriza, algum fato interessante? Olha, responder essa pergunta sobre a expectativa de uma amiga, pensar nela, né? É pensar nas amizades, é pensar nos encontros, nas pessoas. E aí vai me passando vários rostinhos de pessoas que tecem, né? Que me ajudam a construir a minha história. Então, talvez elas diriam, tentando sondar o coração delas, a Sandra é uma garota esforçada, trabalhadora, comprometida com o que faz, ama estar no coletivo, né? É muito tarefeira, sempre está fazendo muitas coisas. A preciosidade da Sandra é a família, o ser humano, e que ela não mede esforços para fazer aquilo que ela acredita. Então, na perspectiva de uma amiga, eu acho que eu seria descrita assim. Mas também eu posso dizer na minha perspectiva, né? Quem é a Sandra? Então, a Sandra é uma mulher, é uma filha de duas pessoas fortes, batalhadoras, e que ensinaram para Sandra a arte de viver, de lutar. E a Sandra também é amiga, né? Que eu já falei nessa perspectiva. A Sandra é mãe
E como mãe, como eu seria descrita pela minha filha, né? É uma pergunta que eu sempre faço para ela. O que ela é capaz de me ver, o que eu sou capaz de ver nela. E ela também traz, né, essa pessoa comprometida, essa pessoa trabalhadora, esforçada, corajosa e que gosta sempre de estar ali, né, fazendo algo que envolva os outros. E talvez uma perspectiva, né, também que é muito importante para mim, que é numa perspectiva espiritual, pensando numa comunidade ali que eu atuo espiritualmente. Quem seria a Sandra também? Uma pessoa de muita fé, que indiferente da circunstância, dos desafios, não deixa, né, perder isso. Eu me recordo num trabalho que eu tive, e eu sempre fui uma pessoa de muita fé, e um dia meu chefe falou: um dia eu acho que você vai perder, diante de tantos desafios, você não vai manter. E eu vejo os anos que se passaram, porque eu era apenas uma jovem, entre os 20 anos e hoje aí com 48 anos, né? O quanto isso foi crescendo dentro de mim. Então, isso é a minha essência mais profunda, é o meu alicerce, é o que me ajuda a caminhar e ser, né, nessa descrição de tantos olhares. E eu gosto muito de uma frase do Freud, que ele diz assim, que a gente é um pouquinho de todos aqueles que amamos. E aqui talvez eu trouxe essa narrativa, né, de ser a Sandra sobre tantos olhares, sobre o olhar do amigo, sobre o olhar dos pais, né, como meus pais falariam também de mim. O quanto eles veem em mim força, coragem, né? E vontade de crescer e fazer algo pela família, algo pelos amigos, algo por uma sociedade. Pensando nessa sociedade, na comunidade, aqui a gente vai falar, porque vocês vão entender um pouco de tudo isso, como vai sendo essa construção. Mas isso vai tecendo, então, né? Quem é a Sandra sobre esses olhares, sobre esses amores, sobre essas pessoas que me ajudam a escrever a minha história. Patrícia, também queríamos saber como você está chegando nessa conversa e que você apresentasse brevemente, complementando a frase: Eu sonho com um mundo. Muito boa pergunta, meninas. Eu chego muito bem, chego muito feliz falar desse projeto, né, do Reconstruindo Histórias. É sempre uma alegria, é uma alegria imensa. Me sinto muito honrada e muito orgulhosa de fazer parte desse projeto. E como eu sonho, né, com a construção do mundo aí, como eu sonho em um mundo melhor nesse projeto, né? Não poderia ser diferente se a gente não abordasse a escuta, né? E aqui eu falo de uma escuta ativa, de uma escuta empática, de uma escuta acolhedora e, por que não, uma escuta despreconceituosa, né? Sem preconceitos. E por que não afetuosa? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu sonho com um mundo mais acolhedor. Dentro dessa visão, desses grandes olhares por ti, que papel o amor e a afeição desempenham na sua vida pessoal e profissional? Dri, eu acho que desempenha tudo. Pensando nessa pergunta, ela vem de uma raiz tão profunda que eu vou pensar um pouco na minha ancestralidade. Eu vou pensar nas minhas avós, mulheres fortes, generosas e que muito me ensinavam a amar sem falar eu te amo, a amar através de gestos. E durante muito tempo, assim, na minha vida, né, a falar eu te amo, eu acho que eu exercito muito isso com a minha filha.
mas eu sempre tive o amor em ações. E esse amor, né? Essa nutrição, esse amor com afeição, esse amor que se estende, que toca em ação o outro, e que foi aprendido lá atrás, na infância, com os almoços de domingo, né? Com aquele gesto de cuidar, de ter uma cama ali aconchegante, quando ia ali para a casa da minha avó paterna, ou a minha avó materna, que morava muito próxima da gente, no mesmo quintal, e fazia os seus biscoitos e preparava ali as suas culinárias, cheia de amor. Lembro da minha avó também penteando os meus cabelos, né? E contando histórias. Olha que interessante. Ela era uma grande contadora de histórias que trazia ali, né? A minha avó tinha pouca leitura e as histórias eram histórias que se contavam, eram histórias que eram transmitidas e naquele movimento, né, de contar, de conversar, de acolher, de ser acolhida por elas, né, desse movimento de um amor que vem através de gestos tão sutil, né, que se a gente não estiver atenta, não vai perceber, mas esse amor que vai nos tocando, que vai fazendo a gente crescer, se fortalecer, e o tempo vai passar e tudo isso ficou, né? E também não posso deixar de falar a minha mãe, que é uma mulher deste amor do encontro com os outros, né? Veio de uma família extensa, de 7 irmãos, e sempre acolheu, sempre cuidou. E me ensinou também, né, a cuidar as pessoas. E cuidar não só num cuidado físico, né, num cuidado psicológico também, num cuidado com as palavras, com os gestos. E foi através dessas mulheres, né, que eu aprendi e que esse amor me tocou e que ele foi se estendendo. Então, desde muito pequena, eu me recordo de estar ali, de ter um membro da família e eu me colocar à disposição para auxiliar quando estava no hospital, quando estava enfermo, ou desde pequena também, né? Como vocês sabem, eu e a Patrícia somos primas, né? Além de parceiras numa vida profissional, a gente tem uma vida familiar e a gente foi ensinada a estar nesse lugar de se doar pelos outros. E nós compartilhávamos desde criança, porque a nossa avó, a minha materna, da Patrícia paterna, a nossa avó era muito doente, né, e com algumas limitações, e a gente tinha esse revezamento de cuidar da casa da nossa avó. E sempre foi nesse cuidado, né, em oferecer algo para os outros. E isso sempre tocou nos meus trabalhos, em todos os lugares que eu estava, em poder manifestar isso de uma forma muito genuína, sem muita elaboração, mas sentindo a força do coração mesmo, né? E como dizia uma professora minha, a professora Karen, uma grande psicanalista de uma corrente freudiana, ela falava que um dia a gente entenderia o que fez nos atrairmos pelo mundo da psicologia, né? E tecendo a minha história, esse lugar de poder escutar e falar, acolher e cuidar. Então, acho que na minha história toda, o amor, a afeição, né? O amor que afeta, que mexe, que toca, que transforma. E aonde eu permito ele atuar e atuo com ele, eu vejo a diferença em tudo que eu vou vivendo, em todas as coisas. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho que essa pergunta me leva. Ontem eu estava lendo um texto, assim, em relação ao amor, né? E, e apareceu uma frase de uma pessoa que está sempre sendo citada
né, no livro dela, que é uma pessoa que a gente admira muito, que é a Bell Hooks, e ela sempre está citando, né, no nosso estudo, o Erich Fromm. E eu quis trazer essa frase, assim, não sei por que eu quis trazer, mas acho que talvez ela caiba agora nessa questão. O amor é a preocupação ativa com a vida e o crescimento do que amamos. Erich Fromm. Acho que ela é perfeita. E Patrícia, você falou já um pouquinho sobre a escuta, né? Sobre a escuta ativa, empática, despreconceituosa, afetuosa. E qual que é a importância, assim, da escuta na sua vida pessoal e na sua prática profissional? E como que você vem lapidando, assim, essa escuta? Eu acho que a escuta é o norte maior do meu trabalho, né? Do nosso trabalho enquanto psicólogos e enquanto terapeutas. Eu acho que sem a escuta, o nosso trabalho ele não se constitui, né? E destacando um pouquinho, pegando ênfase um pouquinho no que eu falei, tem que ser uma escuta ativa, né? Uma escuta centrada, uma escuta direcionada para o ser humano, uma escuta individualizada, né? Esta é uma maneira da gente, é uma maneira da gente lapidar a escuta todos os dias, é uma maneira da gente lapidar a nossa escuta diariamente, a cada atendimento, a cada história. Não tem como você chegar pronto e achar o que eu estou ouvindo, eu já ouvi. O que eu estou ouvindo, eu já sei. E é isso que eu chamo de uma escuta individualizada, né? Uma escuta direcionada para aquele indivíduo, né? Para cada indivíduo que chega até nós, seja em grupo, como o exemplo do Reconstruindo Histórias, ou seja, no atendimento individual com cada paciente. E tem alguma pessoa, assim, que te inspirou nesse processo de escuta, ou muitas pessoas, né? Porque às vezes não é só uma pessoa, ou alguma situação, assim, onde você se percebeu escutada, assim, de forma plena e que te inspira? Eu acho que a gente pode falar do próprio processo terapêutico, né, Pri? Eu, desde que eu tive o primeiro contato com a psicologia, que foi na época da minha graduação, eu iniciei processos ali terapêuticos, né? Antes a gente tem uma escuta muito poluída, muito cheia de crítica, antes de você ter esse primeiro contato com encontros terapêuticos, com uma psicoterapia propriamente dita. Então, quando eu falo de escuta poluída, é uma escuta muito cheia de preconceitos, de críticas, de julgação, até a nossa própria subjugação, né? Então, quando você vai para um processo de psicoterapia, você passa a entender os viés, né, dessa escuta e como ela pode ser diferente, como a gente pode ser acolhido, né, como as nossas dores podem ser tratadas. Eu acho que esse é um ponto que vale ser destacado, né, no meu primeiro contato com uma escuta totalmente diferente. E claro, no meio do caminho da nossa formação, da vida, da nossa jornada, a gente tem pessoas que são fundamentais para essa escuta, né? Mas aqui eu queria deixar uma orientação, um conselho, uma sugestão. É sempre muito importante você entender e filtrar com quem eu quero falar, quem vai ser essa pessoa hoje que vai me escutar, para que eu consiga realmente direcionar a minha dor, a minha preocupação, a minha angústia, o meu desejo, para que caia em boas mãos, para que caia em um colo totalmente acolhedor. E, de novo, como eu falei no início, sem crítica, sem preconceito. É interessante, né? Porque a questão da escuta é uma habilidade, né? Que acho que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai passando por várias situações, né? Eu, particularmente, comecei a olhar e prestar atenção na escuta para poder ouvir melhor a minha filha, a minha caçula, né? Que é uma adolescente, né? E aí cheguei até a fazer o curso da CNV para poder melhorar até mesmo o que eu falo, né? E o que eu escuto dela. E posso dizer assim, não foi 100% uma melhora, mas eu posso dizer que 70% houve uma grande diferença nessa
nessa forma de ampliar a escuta e ver ela, ouvir ela de outro jeito. E como os nossos filhos nos ensinam, né? Verdade. Por muitas vezes a gente acha que a gente só ensina, mas a gente aprende com eles também. Isso com esse pano de fundo, assim, de cuidado, de honrar as pessoas que vieram antes de nós, o amor que você trouxe nessa perspectiva mais ampla, que não é só o cuidado físico, mas o psicológico, na perspectiva de servir mesmo ao outro, né? De olhar para as necessidades. Como que surgiu o projeto Reconstruindo Histórias em sua vida? Qual que é a dimensão dele e aonde que ele acontece? Acho que tudo que nós falamos aqui, né, desde a descrição da minha própria pessoa, essa interação com amor, com afeição, o Reconstruindo História, eu acho que ele já nasceu na minha infância, né, nesse movimento que vai construindo internamente até chegar em algo concreto e poder realizar. Mas em 2020, no auge da pandemia, na vida profissional, como vocês sabem, né? Aqui a Sandra, psicóloga, e muitas coisas assim iam acontecendo no meu entorno, muitos lutos, muitas pessoas com crises de ansiedade, de depressão, e muitas pessoas solicitavam ajuda, né? E eu me recordo que teve um dia, já com a agenda lotada e me sentindo muito angustiada, eu compartilhei, né, com uma amiga o que nós poderíamos fazer num coletivo, né, alguma ação coletiva sobre saúde mental. Era ali por meados de setembro de 2020, então eu compartilhei e, e aí foi construída uma semana sobre saúde mental, onde em cada dia tinha um palestrante que tinha uma fala e acolhia a fala do outro também, e falava sobre os cuidados, sobre os adoecimentos. Então, foi uma semana toda online, onde as pessoas tinham um espaço ali de escuta, de entendimento, de acolhimento, de humanização sobre o sofrimento, né? Uma coisa importante no meio disso é que durante a minha graduação, os meus projetos dentro da faculdade, eu sempre procurava trazer para a comunidade. Então, mas eles eram esporádicos, né? Eles eram ali decorrentes de um trabalho acadêmico que ficava por um mês, que atingia um público. Então, no meu coração, eu sempre tive o desejo de fazer algo que ficasse permanente. Mais ou menos em 2017, chegou a 2017 não, anterior, 2010, 2011, trabalhando em projetos sociais, né, atendendo famílias em organizações não governamentais, e como o modelo clínico não encaixava aqui, ali dentro daquela realidade, uma amiga, uma assistente social, Aninha, me apresentou a terapia comunitária e me convidou para fazer uma especialização desse trabalho. Eu fui para a Universidade Federal de São Paulo, onde eu me encantei, primeiramente porque a proposta do curso era primeiro passar pelas experiências, pelas oficinas, para depois ir para o teórico. E com esse trabalho eu trouxe essa ferramenta, né, que eu dei o nome com o tempo por questões burocráticas e de secretaria, porque a terapia comunitária é usada dentro da Secretaria da Saúde, então, dentro da Secretaria da Assistência Social, na época, eu não poderia usar essa terminologia, e eu começo a chamar como roda de conversas dentro das comunidades e dando esse espaço de humanização, de fala, de escuta, que perdurou aí por mais ou menos 8 anos. Saindo desse trabalho de organizações não governamentais, indo para o mundo clínico,
já não cabia mais esse modelo da terapia comunitária. Então, eu começo a fazer um trabalho social paralelo com um amigo que foi um grande parceiro, Márcio Dionísio, também psicólogo, terapeuta comunitário e tantos outros títulos que ele tem, mas o principal de ser uma pessoa muito humanizada. A gente começa a fazer no fundão aqui da Zona Sul, da periferia de São Paulo, espaço de terapia comunitária, né, dentro de um projeto que já é, né, realizado por freiras franciscanas, chamado Semear o Bem, e a gente tinha ali uma vez por mês um espaço de saúde mental. E com o tempo e decorrente, né, da demanda aí se diluindo, a gente foi vislumbrando outros lugares, mas não foram concretizados, e aí veio a pandemia, e aí a nossa vida mudou, e aí na minha vida profissional também muita coisa mudou, e esse apelo, né, das pessoas de solicitarem ajuda, e pensando aqui, a Sandra, um serzinho bem pequeno e limitado, que não podia, né, fazer tanto assim, que gostaria, mas que não conseguia fazer. E aí foi o insight: sozinho eu não posso, mas num coletivo e com o apoio dos outros pode. E aí foi onde nasce, né, constrói essa semana de saúde mental. E no decorrer dessa semana, eu chamei alguns profissionais que estavam ali, que foi a Patrícia, que foi a Carla, que foi a Larissa. Nós começamos em 4 profissionais, fazendo algumas reuniões, né, para que eu pudesse falar ali da possibilidade da gente fazer algo naquela região e possibilitar esse espaço de cuidado, acolhimento, pensando na saúde mental local, e que elas abraçaram. E aí nós tecemos tudo isso juntas, né? Então, de setembro a novembro, porque setembro na verdade, em setembro de 2021, a pandemia começou em 2020. 2020 foi aquela demanda muito grande, clínica, e de várias solicitações, que muitas vezes eu pedi ajuda dos amigos profissionais. Você pode atender um voluntariamente, outro, então foi tudo isso. Em 2021, a gente consegue desenvolver essa semana de saúde mental, pensando em todas as limitações, os medos e todas as barreiras que a gente tinha. E em 2021, em novembro, a gente, né, faz o primeiro encontro ali do projeto, tomando todos os cuidados com as questões da saúde, né, da saúde física, e ainda que o vírus e as pessoas estavam se contaminando em grande quantidade. Então, foi um número mais limitado, vendo todos os protocolos de higienização e de proteção ali das pessoas, que a gente realizou o primeiro encontro, né, do Reconstruindo Histórias, o encontro comigo, porque é um chamado, né, reconstruir histórias e encontrar comigo, com o meu universo, e deixar que o outro se encontre também. E aí veio toda essa caminhada, né, que começou com 4 profissionais. Ao longo desse processo, veio uma nova participante, que era a Lília, uma outra psicóloga que estava terminando ali a sua graduação, que veio ver o projeto e se encantou pelo projeto, mas no caminhar, que a gente está caminhando quase para o 3º ano do projeto, e por demandas pessoais, profissionais e de adoecimentos familiares, elas não puderam se manter, e a gente está aí, eu e a Patrícia, à frente, né, desse projeto, levando ele adiante, caminhando para o nosso 3º ano. Mas foi de toda essa realidade, né, daquilo que foi nos tecendo ao longo da nossa história, do envolvimento com a comunidade, porque a comunidade foi o lugar e o bairro ali periférico que nascemos,
e poder trazer para este lugar algo que pudesse ajudar pessoas. Então, assim nasceu Reconstruindo Histórias, que foi ganhando essa proporção, e ali no território local, pela sua divulgação, né? Pensando num contexto de educação, quando começou a retomar também em 2022, a retomada aí das crianças nas instituições de ensino, e a preocupação da liderança em relação à saúde mental, né? Os alunos apresentando ali muitas crises de ansiedade, comportamentos que evidenciavam uma depressão. O projeto é chamado a entrar dentro desse espaço coletivo da educação, e aí a gente faz a versão em 2022 do projeto Reconstruindo História para pais, mestres e alunos, né? Então a gente adaptou ali e como abranger todo este público, né? Porque era o jovem que precisava, aqueles que ensinavam os jovens também precisavam, e as suas famílias precisavam. Foi um projeto muito bonito, que no início de 2023 eu escrevi um artigo sobre ele, com o intuito de divulgar o trabalho e a possibilidade que é trazer o cuidado da saúde mental dentro das instituições de ensino, e para divulgar, né? Para que pudesse outras pessoas se inspirarem, estarem aí à frente e fazendo algo em torno da saúde mental. Patrícia, como o projeto Reconstruindo Histórias tem ampliado a sua visão de mundo e oferecido novas perspectivas de futuros para estas famílias que são contempladas? Meninas, eu sempre pensei em contribuição social. E eu acho que eu não me constituo como ser humano se essa prática não estiver presente na minha vida. Aprendemos a ressignificar nossas dores através da troca, da escuta, da partilha, e com isso novas perspectivas de futuro vão se abrindo, né? O indivíduo que participa do projeto Reconstruindo Histórias, ele também é canal de transformação para a sua família. E qual o desafio que mais é apresentado para vocês? A gente recebe ali diversos temas, né? Mas os que mais chegam para nós são temas relacionados a famílias. Um dos maiores desafios é a própria vulnerabilidade do grupo, um grupo que por muitas vezes não tem contato com o autocuidado, que na maioria das vezes ali é a sua primeira experiência com um processo de terapia em grupo. Pessoas que talvez não tiveram experiência nem com uma psicoterapia individual, então eles querem muito espaço de fala. Um dos nossos maiores desafios é a gente conseguir contornar, é a gente conseguir dar fala para todos os participantes do grupo, é a gente conseguir fechar um tema mote, porque por muitas vezes o grupo ele está tão extasiado, ele está tão cheio, ele está tão carregado de dor, das suas angústias, por muitas vezes da sua tristeza, né? Então acho que um dos nossos maiores desafios é a gente fazer uma gestão, uma administração do tempo diante da fala dos participantes. E o tema de cada encontro, eles sabem antes de ir para o encontro ou não? Não sabem, Pri. A gente tem dois modelos de trabalho, né? O modelo, ele tem uma sequência a ser seguida. A terapia comunitária, ela tem um roteiro. E a gente tem um tema livre, que é quando a gente abre para o grupo. 3 participantes do grupo trazem um tema que querem trabalhar, então eles contam um pouquinho das suas dores daquela semana ou daquele mês, e o grupo vota. Então, normalmente a gente abre espaço para que três integrantes tragam um tema, depois todo o grupo vota qual é o tema que todos querem trabalhar, e aí sim é elegido o tema mote e a gente trabalha sobre esse tema. Um outro modelo a gente faz ações direcionadas, com temas direcionados. Então, Sandra e eu preparamos um texto, preparamos uma dinâmica que já dá
uma indicação do que o que a gente quer falar, o que a gente quer trabalhar nesse dia. Então, normalmente a gente mescla em temas abertos, em que a gente joga para o grupo, ou um tema mais direcionado, em que a gente leva uma dinâmica, um texto, enfim, e a gente já induz o tema proposto ali. Isso, na sua experiência, qual a importância da possibilidade de contar e ouvir a sua própria história para cada pessoa? Olha, é muito bom, né? Eu aprendi dentro da terapia comunitária, falando um pouco de terapia comunitária, ela não tem o viés de uma terapia de grupo, né? Ou não se esbarra numa terapia clínica, ela se esbarra realmente, a terapia comunitária integrativa, ela nasce com o doutor Adalberto Barreto, que é um médico cearense, e que vai ali, as rodas, chega a ter mais de 100 pessoas, um espaço de acolher, de humanizar, de troca de experiências, de fortalecimento, de busca de estratégia pelo próprio grupo. Então, tudo é feito dentro de um coletivo, cada encontro tem um começo, um meio e um fim. Então, alguém que participou deste encontro não necessariamente precisa, então, espaço rotativo, mas muitas vezes as pessoas também querem voltar e também a gente vai acolhendo. E nesse espaço foi uma desconstrução, porque pensando numa psicologia clínica, né, ou numa psicoterapia de grupo, ou numa psicoterapia grupal, qual o papel do terapeuta? E dentro da terapia comunitária, o terapeuta ele está ali na mesma hierarquia que os demais. Ele chora, ele canta, ele relata, ele faz parte, ele se constrói, ele se fortalece, mesmo que ele tenha um papel ali de direcionar, acolher e com tudo aquilo que é entregue por cada participante, também contribuir trazendo a sua história, né? Como a temática de cada encontro toca ele também, toca na história dele e traz. Então, dentro deste trabalho, contar a minha história é se sentir próximo do outro, é fazer parte com o outro, né? Deixar que o outro faça parte de mim e fazer parte com o outro. E isso é muito transformador, né? Conhecer as pessoas de um outro lugar, é um convite nessa troca de histórias, nessa troca de relato de vida, se colocar, né? E entender, a gente tem um termo que a gente usa bastante entre os terapeutas comunitários, é se sentir parte do mesmo saco de farinha, né? Sentimos, amamos, choramos, sofremos, muito comum, com realidades distintas. E essa troca, né? Pensar nesse individual, nesse singular, e na minha experiência, que ela é muito limitada, porque a gente é um ser com limites. E quando eu posso falar da minha história e ouvir a história, e o manejo que cada um faz com isso, e as estratégias, e a beleza que tem, o quanto a gente se expande, a gente cresce, a gente troca, porque a gente não vai conseguir viver todas as experiências, né? Vivendo assim na singularidade. Então, esse coletivo e essa fala, e esse contar, e esse relatar, e esse viver, vai trazendo um movimento de muita expansão para todos nós. Eu acho importante porque, assim, pela minha experiência, da minha vivência, né, do que eu passei nos últimos anos, eu percebo que à medida que eu vou reconectando a minha história, e ela vai vindo de forma diferente a cada passar do tempo, eu percebo que eu me fortaleço mais. Porque eu estou contando essa história. E ela vai mudando, mas assim, mudando não no sentido do contexto da história, ela vai mudando no sentido dessa fortaleza que vai sendo preenchida dentro de mim.
da consciência, né, Adri? Eu acredito muito nessa fala, pensando nos dois âmbitos que eu trabalho, no coletivo e no singular dentro de uma clínica, até mesmo dentro da clínica, quando um paciente chega e ele relata e alguém está ali para acolher, quando volta a própria fala, mesmo que eu não tenha falado nenhuma palavra, ela já volta, ela já é interiorizada pelo paciente de uma forma diferente. Então, esse movimento de falar, de ter um lugar seguro de acolhimento e de escuta, quando ela volta para dentro da gente, não mudou o enredo, mas abriu-se um caminho que talvez a gente não conseguia sozinho ali, né? E isso traz movimento, traz empatia, que é esse impacto, né? O que da minha história vem ali à tona e vai impactando no outro, e o que do outro vai impactando em mim. Então, essa química, né? Essa mistura, e que faz, assim, essa porção mágica de viver. Como eu tenho uma autora que eu gosto muito, que é a Christiane Neff, né? E que ela vai falar da compaixão, ela vai falar da humanidade compartilhada. Então, o sofrimento que é relatado num lugar seguro, ou uma experiência de felicidade, né? O quanto que ela se humaniza. E uma dor humanizada, ela é digerida, ela é diluída de uma forma mais eficaz. Então, aquilo que talvez parece uma coisa impossível, ou sem ter um caminho de digestão sobre ela, no momento que ela tem esse espaço, né? Que há essa fala e essa dor é compartilhada, ela é humanizada. E esse retorno desse caminho de dentro vai trazendo, né, o consolo, vai trazendo o que a gente poderia dizer também do amor, né? Esse amor, afeição, esse amor que eu sinto que alguém teve por mim, que me toca e que faz a diferença. Isso parece para mim, às vezes, acho que isso é a maior magia da minha vida profissional, seja no coletivo ou seja no individual. Porque quando eu estou ali nesse amplo espaço, nessa troca mediano, como ou coterapeuta, né? A gente divide entre terapeuta dentro desse espaço, dessa construção, dentro dessa dinâmica, para que essa magia aconteça, o quanto eu estou ali e tudo está me impactando, e tudo meu está impactando o outro, e tudo está acontecendo tão simultaneamente, tão harmoniosamente, sem o medo de ter um controle sobre as coisas, sem ter, né, aquela coisa muito metódica, um instrumental, a não ser o instrumental da fala e, né, da ação do outro frente a tudo isso. Então, é muita desconstrução para poder reconstruir nesse encontro entre pessoas. Eu sempre acreditei muito nesses encontros, né? Os encontros em família, o encontro entre amigos, o encontro entre conhecidos, o encontro entre pessoas que estão buscando algo que possa ser transformador para si, para ser transformador no entorno e para poder, né, se expandindo, crescendo e transformando. Patrícia, eles se sentem bem quando eles começam a falar, tipo assim, não ficam tímidos ou ficam com medo de ser julgados? Normalmente não, quando a gente tem um encontro ali que é a primeira vez, as pessoas acabam ficando meio tímidas, tem pessoas que já chegaram no encontro falando, eu não vou falar nada, eu não sou de falar, eu falei, depois no final do encontro você me disse, realmente você não vai falar nada, inclusive uma psicóloga convidada, ela falou, hoje eu vim só para assistir, para entender como funciona, não quero falar, eu falei, no final do encontro você me conta. Então, assim, a gente tem uma proposta bem motivadora, em que todas as pessoas, de alguma forma, falem como ela está chegando naquele dia. Tem o momento da celebração, que faz parte do roteiro
da terapia comunitária. Então, eles contam como eles estão chegando naquele dia, como foi o mês, né? Às vezes celebram aniversário, às vezes celebram uma cura, saúde. Então, de uma certa forma, todo mundo acaba falando um pouquinho de si, né? Mesmo que seja para falar como você está ou para agradecer, acabam falando de si. É claro que sempre tem aqueles participantes que querem falar um pouco mais, que são mais desinibidos, e tem o contrário também, aqueles que estão chegando pela primeira vez que ficam um pouco mais tímidos, mas acabam falando também. E o que você e a Sandra aspiram para esse projeto? Assim? Quais são as aspirações de vocês? Acho que um dos nossos grandes desejos, né, é que esse projeto seja sem fronteiras, né, que eles sejam além fronteiras e que outras vidas sejam transformadas, né? Muitas dores físicas e emocionais, elas são curadas através da fala, através da escuta, através da elaboração, e aí é um pouco do que a gente falou, um pouco do que eu comentei anteriormente, né? Não só são transformadas pelas pessoas que passam ali, né? Mas um pouco dessas histórias são transformadas na casa de cada indivíduo, né? Como ele chega naquela residência, como ele chega durante a semana no local de trabalho, né? Então, acho que uma das grandes aspirações minha e da Sandra é que esse projeto cresça cada vez mais, né? Que não fique somente ali na periferia da Zona Sul do estado de São Paulo, mas que ele vá além fronteiras. Ele é nosso grande tesouro. Patrícia, uma pergunta particular minha. Durante um período, eu fui voluntária durante, acho que 3 anos, um projeto, que é o projeto Perdas e Lutos, né? Que era só acolhimento de lutos. E o que eu achei interessante, que quando a pessoa vinha para o acolhimento, geralmente era um período de 3 meses, quando começava a abordar sobre o acolhimento, por trás do luto tinham outras coisas. É verdade, Né? muitas vezes vem um tema principal, mas por trás dele tem muitos outros, né? Isso. Normalmente isso acontece numa queixa de psicoterapia. Ele vem com uma queixa central, mas que tem outras camadas aí, né? E aí a minha pergunta, dentro do grupo, né? Isso acontece? Acontece bastante, porque a gente falou muito de crítica, a gente falou muito de preconceito, né? Eles trazem um pouco disso, né? Como eu fico exposto diante do que eu trago, muitos deles participam e moram na mesma região, participam da mesma comunidade, então tem um certo cuidado, tem um certo receio e tem um certo medo, né? Então, por muitas vezes, ele traz a queixa principal de uma forma muito camuflada, né? E aí a gente vai amarrando cada vez mais. Então, por exemplo, a gente pergunta para eles: então, o que você está querendo me dizer? É isto, isto, isto. Então, a gente vai costurando junto com ele até a gente entender o que realmente ele quer compartilhar, o que ele quer dividir e onde ele precisa de ajuda. Isso, você comentou que vocês estão caminhando para o 3º ano, né? O que você tem notado de diferença dos primeiros encontros para agora? E, e como que esse projeto tem trazido benefícios para além desse momento onde vocês estão juntos? O que você tem percebido ao ouvir os relatos, ou a forma como eles estão conseguindo expressar as suas situações? Tem uma grande diferença, né? Porque o novo, ele sempre intimida. Então, as pessoas chegando num primeiro início de uma forma mais tímida, acho que foi esse ano, dos penúltimos encontros, eu falava para a Patrícia, eu falei, isso é fruto de uma semente que foi lançada e que está crescendo de uma forma orgânica, sem muitas pretensões, só estar ali e poder fazer parte, e fazer parte com o outro. Então, o número de pessoas
a abertura que a gente tem, pessoas que participam, que está desde o primeiro e que se comprometem com isso, primeiramente com eles, com o seu singular, para depois estar nesse lugar. E a força, né? Acho que tem 3 coisas. Me fez lembrar agora do Gustavo Tanaka, que ele vai dizer que é ali a consciência que vai se dando, a coerência com aquilo que nós estamos fazendo e a consistência de manter, né, este lugar. Não porque há um estado de perfeição, não porque a gente não tenha que fazer, mas porque a gente acredita. E olhar para isso e acreditar neste trabalho, estar lá assiduamente, com consciência, com coerência e com consistência, vem fazendo também ali da comunidade local aderir mais, indicar o projeto e os que estão ali ter essa confiança de abertura, de realmente usufruir disso, estar naquele local, num estado de presença, se derramar, né, se humanizar juntos com os demais e se transformar. Cada encontro é uma transformação para cada um de nós, porque a gente sai com um pouco mais de consciência, com mais desejo de fazer, né, essa reconstrução dentro das nossas histórias. Isso é, a gente está, infelizmente, chegando ao fim. E a gente queria te perguntar assim, o que que você tem aprendido com esse projeto e o quanto que ele tem impactado assim na sua vida profissional, no seu caminhar, enquanto Sandra, cidadã, mãe, filha, todas essas amiga, todas essas identidades que você mencionou logo no início da nossa conversa. Sim, a pergunta é muito, muito boa, né? Porque é como eu já citei, que eu aprendo em cada encontro. Talvez uma Sandra numa versão mais acadêmica, mais profissional, mais teórica, se desconstrua para uma Sandra da essência, do encontro das almas, da conexão, de ver na simplicidade do outro e no relato de cada história o quanto eu posso aprender. Não tem um dia que eu não saia de cada encontro e muitas vezes eu me sinto, o que eu dei foi muito pouco e o que eu recebi foi muito grande. É sempre muito grande, né? Olhar para cada história, olhar para a superação, olhar para a permanência, olhar para aquelas pessoas e aprender com elas e trazer esse aprendizado para o meu dia a dia, para ir para este lugar, né? Não, não é o muito ter, mas o poder saborear da própria vida, saborear o simples, saborear o encontro, saborear a vida e tirar, indiferente dos desafios que a vida nos coloca, né? Reorientar, reorganizar, reconstruir e encontrar motivos para prosseguir. Então, o Reconstruindo Histórias em cada encontro é este lugar que me faz reorganizar, que me faz ver a essência, que me faz encontrar as almas, uma conexão não na superfície, mas uma conexão que me chama a um mergulho por dentro das histórias da vida e que transforma, né, o meu dia a dia, que transforma a minha clínica também, porque eu vou para ela muito mais humanizada, porque transforma meu dia a dia na minha casa, porque eu também vou muito mais humanizada, porque me faz olhar para mim mesma, na minha individualidade, na minha singularidade, a Sandra como pessoa, e não deixar, como tem uma frase do João Garriga, que ele diz, saber ganhar ganhando a si mesmo e saber perder sem se perder de si. Me faz
eu estar neste olhar de não me perder da minha essência, daquilo que é valoroso, dessa conexão, dessa transformação que vem através da ação, né? Desse coletivo que nos mantém. E começa primeiramente dentro das nossas famílias, porque um ser humano ele vem ao mundo pela mão do outro, ele vai também deste mundo pela mão do outro. A gente vive em sociedade por essa troca e essa diversidade que sustenta, nós nos sustentamos mutuamente. O Reconstruindo História também é este lugar que me sustenta na minha vida profissional, na minha vida pessoal e nos sonhos que eu tenho futuro também. E sabe o que eu lembrei, né? Você falando do Reconstruindo Histórias, as 5 linguagens do amor. Porque praticamente é isso, né? É o serviço, é a afirmação, a qualidade, o presente, né? O contato físico que vocês dão a todos. Sim. E a gente precisa lembrar, né, que o amor e o afeto, eles não são polos distintos, separados, mas eles são complementares. E é isso que tem no Reconstruindo Histórias da história que você contou para nós. Obrigada. É exatamente isso, Dre. É isso, né? E, Patrícia, a gente está chegando ao fim, infelizmente, e você falou assim que a aspiração de vocês é para que esse projeto seja além das fronteiras, né? Que seja sem fronteiras. E como que as pessoas podem obter mais informações e até mesmo replicar em seus ambientes? Hoje a gente está inserido dentro de uma comunidade, né? Uma comunidade católica, é uma comunidade que nos apoia, que nos oferece o ambiente físico, o espaço para que a gente esteja lá. Então a gente utiliza de todas as redes, de todos os canais sociais desta comunidade. Então, Facebook, YouTube, Insta, WhatsApp, hashtag. Mas eu vou passar rapidamente aqui, acredito que depois vocês possam deixar em destaque aí. Então, Facebook, pelo canal Santo Eugênio de Mazenó, com D mudo no final. Pelo YouTube, que é Santo Eugênio. Pelo Insta, @Amigos de Eugênio. Pelo WhatsApp, Amigos de Eugênio. E pela hashtag Amigos de Eugênio. Ai, maravilhoso. A gente deseja que muitas pessoas tenham acesso e curiosidade, assim, para saber mais sobre esse projeto e, de alguma forma, se sensibilizar, né, para que possa, talvez não elaborar um grupo, mas que a gente possa tomar mais cuidado, assim, com essa escuta, né? Que a gente É possa muito ser esse importante. espaço de escuta para as pessoas que chegam até nós, seja dentro da nossa casa, nos ambientes aos quais a gente circula, no ambiente de trabalho, na escola, com outros pais, enfim, se você é mãe ou pai, enfim, que a gente possa ter esse cuidado, assim, essa escuta, e que a gente, antes de chegar a esse processo de escuta, que a gente possa pensar como que a gente está, né, nesse momento, assim, quais são as críticas que a Extremamente. gente tem, quais são de repente, os preconceitos que a gente tem, ou aquelas visões muito sólidas que já fazem com que a gente tenha essa escuta mais poluída, né, que você falou logo no início, né, que a gente possa fazer essa limpeza antes da gente se abrir para a escuta. Isso ficou muito presente, assim, para mim, né, dentro da sua fala. Extremamente importante, né, Pri? A gente fala de um autocuidado que nos leva também para o autoconhecimento, né? Que eu acho que é um dos grandes processos e viés da psicoterapia, que eu não estou falando nem tanto da terapia comunitária, mas unindo as duas, né? Levar a esse processo de autoconhecimento, né? Que é o que reduz um pouco o nosso sofrimento, né? Muitas vezes, quando a gente está com algum transtorno instalado, enfim, é porque a gente perdeu essa conexão, é porque a gente perdeu essa comunicação com nós mesmos, né? E eu preciso retomar, eu preciso ir de encontro novamente com esse processo de autoconhecimento, né? Que é o que vai nos fazer ter dias melhores, porque problemas todo mundo tem, né? Mas como eu recebo, como eu recepciono, como eu regulo,
esta emoção, é o que vai fazer a grande diferença nos nossos dias. Eu acho que eu vou terminar aqui. Eu fiz aqui um acróstico com a palavra reconstruindo, renascer dos sonhos, esperançar a vida, criar momentos, olhar para o todo, navegar na arte da criatividade humana, salvar a essência das histórias, tirar os pesos desnecessários, revelar a alma, unir as pessoas, inspirar ações, nascente de caminhos novos para seguirmos, doar a vida para o outro, organizar os pensamentos, os sentimentos, as ações, reconstruindo histórias e pensando no mundo mais humano e generoso. Lindo, Elsa. E a gente aspira assim que vocês continuem cultivando assim um espaço seguro para que se possa resgatar a dignidade em viver, em existir e ser visto, onde um saber não sobrepõe o outro, onde vocês possam continuar honrando a vida das pessoas, né? E eu acho que a gente honrar a vida daqueles que estão ao redor é uma oportunidade da gente honrar a nossa própria existência, que vocês possam continuar aumentando o repertório coletivamente, onde um fortalece o outro, e à medida que a gente vai vivenciando o amor na perspectiva do cuidado, afeição, compromisso e responsabilidade, isso possa reverberar em todos os espaços que a gente tem a oportunidade de circular. Eu, ouvindo você, a Patrícia, me veio muito isso, assim, que é um espaço de resgate de dignidade, assim, que vale a pena a gente viver, que a gente está sendo visto e que a gente tem a oportunidade de expressar aquilo que realmente a gente está sentindo. Então, que esses méritos, né, de todos esses encontros possam se espalhar e que muitas pessoas tenham a oportunidade de plantar essa sementinha nos seus ambientes, né? Seja no ambiente familiar, no ambiente de lazer que a gente circule, ou, enfim, no ambiente escolar, ambiente profissional, mas que a gente esteja realmente entregue a ouvir o outro e aos poucos a gente ir cultivando coletivamente esses espaços seguros, né? Para que a gente possa realmente resgatar a nossa dignidade. Sempre. Eu quero deixar aqui porque, né, o Trocas Preciosas é um espaço assim, de muita beleza e que ele possa inspirar. Então, muitas pessoas se inspiram aqui e deixar aqui para cada uma das pessoas que vão escutar aqui esse podcast. Nada do que nós fazemos é algo extraordinário. E o feito é melhor do que o perfeito. Às vezes a gente tem um desejo de fazer, mas a gente está ali tanto no como fazer ou na perfeição da atuação que a gente se perde da essência do fazer. Como uma grande feira coletiva humana, ofereça o que você tem, da maneira que você pode, e deixa isso decantar em você, decantar nas pessoas e ressoar pelo mundo. Uma frase que vem ao meu coração, que é um slogan para mim, que é do Dom Helder Câmara, que diz que é graça começar bem. Maior graça é persistir na caminhada certa, mas graça das graças é não desistir nunca. Não desistir nunca daquilo que está bem no fundo do nosso coração e das nossas almas e servir o mundo com isso. É isso. Obrigada. E estou muito feliz pelo convite, né? Eu comecei falando que eu estava feliz, que eu chego bem, que eu chego feliz, porque falar do Reconstruindo Histórias é sempre uma alegria, mas eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. A gente está tentando esse encontro já há alguns meses, né? Mas por conta de agendas, isso é bom, isso é rico, porque a gente vê que está todo mundo correndo para o bem. Mas que bom que a gente conseguiu se encontrar e, sei lá, aqui registrar
um pouquinho desse conteúdo tão rico. Então, eu queria deixar aqui minha expressão de gratidão e de afeto por cada uma de vocês, viu? Obrigada, eu não conhecia o projeto Reconstruindo Histórias, fiquei encantada por ele. Eu posso dizer assim que é uma escuta amorosa e compassiva muito bonita. Obrigada. Ai, obrigada, Adri. Obrigada pelo convite. Você acaba de escutar o episódio 31, Movimentos Preciosos, Reconstruindo Histórias, com a presença especial de Sandra Moraes e Patrícia Bento. Este podcast foi produzido e editado por Adriana Oliveira e Priscila Almeida. Você pode acessar outros episódios em qualquer uma das plataformas de veiculação de podcasts, como também nos acompanhar pelo Instagram, @trocaspreciosas. Desde março desse ano, estamos estudando, elaborando e gravando uma série especial sobre saúde mental, com a participação incrível da Soraya Souza Cruz. Ela é mãe, feminista, psicóloga, pós-graduada em sociopsicologia, especialista em gestão de redes de atenção à saúde e mestre em saúde pública. Em breve divulgaremos mais informações. Mais uma vez, obrigada por seguir aqui conosco e até o próximo episódio.